Fala galera, vamos receber mais notícias do Vasco, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Carille precisou agir no vestiário após problema emocional no Vasco. A gente acalmou. O Vasco vence com 3 gols no segundo tempo e se classifica na CDB. Na última terça-feira, 18, o Vasco encarou o União MT pela Copa do Brasil e carimbou sua classificação para a segunda fase da competição, batendo a equipe de Mato Grosso por 3-0. Em partida disputada no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A partida teve como destaque Dimitri Payet e Ryan, que fez o segundo. Hugo Moura ampliou no final da partida. Segundo o técnico Fábio Carille, a partida teve como um dos desafios o controle da ansiedade que pairava no elenco vascaíno por conta dos últimos resultados. Vale lembrar que Carille foi bastante criticado por conta da entrada de Tietê. O treinador detalhou como precisou acalmar a equipe. Um jogo que a gente teve que controlar bastante as ações, o emocional pelos últimos resultados. A gente começou o jogo bem, depois que tomamos um contra-ataque com 25, 30 minutos, a gente perdeu a confiança. É isso que a gente tem trabalhado bastante. Você pode fazer o gol da vitória nos primeiros minutos, como também pode fazer nos últimos minutos. Completou o comandante Cruz Maltino, que revelou a conversa que teve com o time no intervalo da partida. Como Carille resolveu o problema no vestiário. A gente sabia da força do contra-ataque do adversário e demos esse mole para que eles chegassem no gol com perigo. No intervalo foi isso que chamei mais atenção, para ter calma, sabedoria, rodar mais a bola com velocidade, infiltrar como a gente estava fazendo no início. Quando a gente fez o gol, a gente acalmou. E não é o gol que tem que acalmar, você tem que estar sempre atento, esperto, concentrado, explicou. Carille também comentou sobre como a ansiedade da equipe provoca impaciência na torcida, agravando o nervosismo dentro de campo. Penso que perdemos a confiança em algum momento. Quando sofremos uns contra-ataques, atacamos de qualquer jeito e isso não pode. Vem a impaciência da torcida. Precisamos ficar tranquilos. Temos que ter sabedoria para nos isolar, a gente que toma decisões em campo. Vascão vira a chave para a decisão no Cariocão. O próximo jogo do Vasco é contra o Botafogo no domingo 23, em São Januário, pela última rodada da Taça Guanabara. Vale vaga na semifinal do Campeonato Carioca e Carille abordou o duelo decisivo. Não comecei a pensar ainda. O time para o Clássico, a partir de amanhã a gente vai começar a elaborar. Temos que fazer nossa parte, ganhar com confiança, fazer um bom jogo diante da nossa torcida. Sabemos que temos que fazer saldo. Mas o mais importante é fazermos nossa parte, declarou o treinador. Botafogo pode ficar fora das semifinais do Carioca pelo 3º ano seguido desde o primeiro rebaixamento. O Botafogo começa a disputar um título nesta semana, a Recopa Sul-Americana, contra o Racing na Argentina. Em meio aos 2 jogos, o primeiro fora em Buenos Aires nesta quinta-feira 20, outra decisão em outro campeonato. O Glorioso amarga a 6ª posição no estadual com 13 pontos e chega para a última rodada precisando vencer e torcer por combinação de resultados para garantir a vaga para as semifinais. Além disso, o Botafogo é o time da Série A com mais derrotas no ano, 5 delas no Cariocão. E o histórico recente joga contra. O Fogão ficou fora da fase final das 2 últimas edições do Carioca. Nos 2 anos o Botafogo foi bem na temporada, brigando pelo título do Brasileiro, ganhando um deles. Porém, bater de novo a marca de 3 eliminações precoces no Carioca pode trazer más recordações. 4 anos fora. A última vez em que o Glorioso bateu 3 anos seguidos sem ficar entre os 4 melhores do estadual foi no início dos anos 2000, em período que precedeu o primeiro rebaixamento do time da elite do futebol nacional. Depois de ficar em 3º lugar na edição de 2000, o Botafogo só voltou a ser semifinalista do Carioca em 2005. Neste período, a equipe carioca foi rebaixada para a Série B do Brasileiro, em 2002, após ficar na última posição. De 2006 em diante, conquistou 3 títulos e esteve entre os 4 primeiros até 2014, quando voltou a ficar de fora da fase final e terminou o ano rebaixado para a Série B do Brasileiro pela 2ª vez. Até 2023 e 2024, o Botafogo ficou fora da fase final só em 2019, um ano após o título de 2018. O último estadual. Campeonato Carioca. O Botafogo precisa primeiramente fazer o dever de casa para sonhar com a vaga na semifinal do Carioca. Vencer o Vasco em São Januário, no domingo, às 16 horas, é crucial. Um empate ainda permite ao Glorioso sonhar, mas diminui as chances. O Fluminense teria que perder e Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu não vencer.
Com a vitória, o Fogão necessita de um empate ou derrota do Fluminense contra o Bangu no Maracanã. Caso o tricolor ganhe, o Botafogo tem que contar com a derrota do Madureira para o Nova Iguaçu. Vasco tem boas lembranças na última estreia na Copa do Brasil contra time do Centro-Oeste, jogo contra a União Rondonópolis. O Vasco da Gama estreia na Copa do Brasil nesta terça-feira, 18 às 21h30, contra o União Rondonópolis MT no Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, onde tenta bater recorde de público. Em 33 participações das 36 edições da competição, o Cruz Maltino vai enfrentar uma equipe da região Centro-Oeste pela 11ª vez. 2 delas foram contra times mato-grossenses, uma contra o próprio União. 6 dos duelos são com times goianos, um contra a equipe de Mato Grosso do Sul e outra do Distrito Federal. O Gigante da Colina não é eliminado por um time do Centro-Oeste desde 2013, se classificando 7 vezes e eliminado em 3. Além disso, tem motivos para comemorar o encontro com um time da região. Boas lembranças. O primeiro encontro foi com o Vila Nova Gol, em 1998, nas oitavas, quando o time do Rio de Janeiro avançou. O confronto e o resultado se repetiu em 2017, na segunda fase. O Goiás eliminou o Vasco nas oitavas de 1999 e quartas de 2013, e perdeu em 2020 na terceira fase. O Gama passou do Vasco na segunda fase em 2007. União Rondonópolis e Vasco já se enfrentaram na primeira fase da Copa do Brasil de 2005, e o Gigante da Colina avançou. Além disso, o Vasco eliminou o Cuiabá na segunda fase em 2015 e o Atlético Goianiense nas oitavas do ano passado. Na última vez que pegou um adversário da região na estreia do torneio, rendeu título contra o Coritiba. Em 2011, o adversário da primeira rodada também era do Centro-Oeste, o Comercial de Campo Grande, goleado por 6-1 pelo Vasco. Campeonato Carioca. Depois do duelo da Copa do Brasil, o Vasco tem decisão em casa. O Gigante da Colina recebe o Botafogo neste domingo 23, às 16 horas, no São Januário, pelo Campeonato Carioca. Uma vitória deixa a vaga para as semifinais encaminhada. Apesar da vantagem, o time pode ficar fora mesmo com vitória. Em combinação de resultados. Quarto colocado, o Vasco tem 14 pontos. Na frente do Fluminense por ter 2 gols marcados a mais do que o rival. Quinto colocado, seguido pelo Glorioso, o sexto com 13 pontos e o Madureira o terceiro, com 15 pontos. Contudo, o Cruz Maltino é o único que tem um clássico pela frente e confronto direto. Ryan faz valer maratona e causa boa impressão em Carille na vitória do Vasco. Pela primeira vez atacante foi campeão com a seleção na Venezuela no domingo. Chegou à vitória 6 horas antes de rolar a bola e apresentou suas credenciais no primeiro jogo sob o comando do treinador, com o Vasco classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Fábio Carille caminhou para a coletiva de imprensa no estádio Kleber Andrade e foi solicitado logo na primeira pergunta a comentar a atuação de Ryan, autor de um dos gols na vitória por 3-0 sobre o União de Rondonópolis. A dúvida era se a boa atuação poderia acelerar as conversas para a renovação do jovem atacante. Carille teve nesta terça-feira seu primeiro contato com Ryan, que estava a serviço da seleção brasileira sub-20 desde que o técnico assumiu o Vasco. No início de janeiro, eles ainda não haviam se encontrado. O atacante de 18 anos precisou passar por uma maratona para estar à disposição do Vasco nesta primeira fase da Copa do Brasil. Ele foi titular da vitória sobre o Chile na noite de domingo em Puerto La Cruz, na Venezuela, que garantiu ao Brasil o título do Sul-Americano sub-20. Ryan chegou ao Rio de Janeiro na madrugada de segunda para terça e no início da tarde embarcou com direção à Vitória, para se juntar à concentração da delegação vascaína. Ele desembarcou na capital capixaba por volta de 15h30 de Brasília, 6 horas antes de rolar a bola para a partida contra o União. Valeu a pena. Ryan não poderia ter causado melhor impressão em Fábio Carille. O Ryan não trabalhou comigo ainda. Foi para a seleção, chegou hoje à tarde e se colocou à disposição para vir para esse jogo e veio. Tinha poucos minutos até pelo cansaço, jogou no domingo, entrou muito bem e é um jogador que a gente confia bastante, afirmou o treinador. O jovem atacante entrou aos 20 minutos no lugar de Zuccarello. Aos 32, acertou o chutaço da entrada da área após tabela com Coutinho, obrigando o goleiro do União a fazer boa defesa. 4 minutos, completou de primeira o cruzamento de Payet e marcou o segundo gol do Vasco na partida. Ele ainda arriscou um chute de fora da área e quase voltou a marcar em uma cabeçada, terminando o jogo com 4 finalizações e impacto indiscutível na subida de produção da equipe.
A expectativa é de que ele brigue por vaga na próxima partida, no clássico decisivo contra o Botafogo no domingo. Vasco enfrenta concorrência e discute valores para convencer Nuno Moreira. Meia atacante que pertence ao Casa Pia é alvo do Braga, que busca uma reposição depois de perder Bruma, e de ao menos outro clube europeu. O Vasco fez uma proposta para contratar Nuno Moreira do Casa Pia, mas sabe que não se trata de uma negociação simples. O clube enfrenta concorrência pelo meia-atacante de 25 anos. De acordo com a imprensa portuguesa, o Braga está no páreo e tem conversas encaminhadas com o Casa Pia porque busca reforçar a posição depois da saída de Bruma, que quase foi para o Vasco, mas no fim acabou acertando com o Benfica. A ideia do Braga é contar com o atacante a partir do meio do ano. Atualmente a janela de transferências de Portugal está fechada. Nuno Moreira também é alvo de ao menos outro clube europeu. Com o executivo de futebol Marcelo Santana na Europa, o Vasco neste momento discute valores, salário, metas e tempo de contrato e tenta convencer o jogador de que a melhor proposta é a sua. Houve uma reunião na noite de domingo com os representantes de Nuno Moreira para avançar no assunto. As conversas com o Casa Pia ocorrem paralelamente. O meia-atacante tem contrato com o clube português até junho do ano que vem. Nuno Moreira é um meia-atacante revelado no Sporting que está em sua segunda temporada no Casa Pia. Ao todo, disputou 38 jogos com a camisa do clube, com 11 gols marcados e 6 assistências. Na atual temporada foram 9 gols, incluindo um hat-trick na goleada por 5-0 sobre o Amora FC, em outubro do ano passado pela Taça de Portugal. E você, torcedor? O que você acha da situação de Nuno Moreira no Vasco? Deixe sua opinião nos comentários.